Eduardo Cudê definiu o time que enfrenta a equipe do América Mineiro nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio. Entretanto, a escalação tem uma grande novidade, diferente inclusive do que foi treinado nesta tarde com os portões fechados no CT Parque Gigante. Cudê pode entrar em contradição, porque está colocando um jogador que foi pedido por muita gente em uma vaga que foi pedida por muita gente nessa partida de quarta-feira. A gente fala também a respeito da proposta do São Paulo que chegou pelo atacante David e que foi recusada pela direção colorada. Os áudios do árbitro de vídeo que explicaram as decisões tomadas, ou algumas delas, na derrota colorada para a equipe do Coritiba. E o interesse por Franco Servi, que não é desmentido por dirigentes do clube espanhol onde ele atua. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 31 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu faço um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que aconteceu com os portões fechados no CT Parque Gigante, tá? O último treino e o único treino, na verdade, na preparação do time para enfrentar a equipe do América Mineiro nessa quarta às 7 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro. Eduardo Cudê definiu a escalação. E aí tem um bastidor interessante. O pessoal do Revista Colorada apurou que no treinamento Cudê trabalhou com Bruno Henrique no setor do meio-campo, na vaga de Depena. E aí a primeira notícia é, o Depena fica no banco de reservas e ele era muito cotado para começar jogando, já que o Maurício está suspenso e não pode atuar nessa quarta-feira. O Inter tem os desfalques do Maurício, do Johnny e do Vitão por suspensão, além do René, que está fora do próximo mês em função de uma lesão muscular. Entra Igor Gomes na vaga de Vitão, entra Rômulo na vaga de Johnny. A dúvida seria quem entraria na vaga de Maurício, o Depena era mais cotado. Não sendo Depena, Cudê testou o Bruno Henrique. Mas na parte da noite houve a apuração, vários colegas apuraram isso, que Pedro Henrique será o titular na vaga de Maurício na partida contra a equipe do América Mineiro. Uma novidade colocada pelo técnico Eduardo Cudê, que disse no pós-jogo contra o Coritiba que o Pedro Henrique não serviria para fazer essa função de um dos meias pelo lado do campo, porque ele é um jogador muito agudo, de muita velocidade, que não sabe ou tem um pouco mais de dificuldade para recompor defensivamente e para se somar aos meias, funções essa que Wanderson e Maurício executam no time titular. Agora, na vaga de Maurício, Cudê deverá colocar Pedro Henrique. E é uma grande novidade para a partida contra o América Mineiro, algo que muita gente tinha pedido ao longo dos últimos dias, tá? Além disso, então o time titular do Inter, Rocher, Bustos, Igor Gomes, o Gabriel Mercado voltando ao time e Dalbert na lateral esquerda. Rômulo, Arangues, Pedro Henrique, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Vai ser quase um 4-2-3-1, tá? Que o Internacional vai entrar em campo contra a equipe do América Mineiro nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Seguindo na pauta, na tarde dessa terça, eu gravei um vídeo aqui no canal falando detalhes da proposta feita pelo São Paulo para se manter com o atacante David, que não estava nos planos do Internacional, foi emprestado para o São Paulo nessa temporada, jogou essa temporada no Tricolor do Morumbi e tem o seu contrato se encerrando com o São Paulo agora, tá? O São Paulo quer a manutenção do David e fez uma proposta do Inter, ou melhor, duas propostas para o Inter, uma delas de ampliação do contrato de empréstimo, o Inter recusou, e a outra, 1,5 milhão de euros, e o Inter também recusou. E isso chama muito a atenção porque 1,5 milhão de euros é uma bela proposta, até pelo David e por aquilo que o Inter gastou no David. Eu dou mais detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais dos detalhes dessa proposta feita pelo atacante David para o Internacional e que foi recusado e quais são os planos do Internacional com esse jogador, tá? A gente teve conhecimento também nessa terça-feira dos áudios do diálogo do árbitro da partida com o árbitro de vídeo do jogo entre Internacional e Coritiba no último fim de semana, tá? E que teve várias decisões, inclusive questionadas pelo Internacional, que enviou nota, disse que vai na CBF, quer ouvir áudio do VAR e tudo mais. A CBF postou 2 lances, tá?
a expulsão do Vitão, que é indiscutível, nem o Inter reclama, tá? Indiscutível a expulsão do Vitão. E o pênalti cometido pelo Dalbert, que tem ali uma série de revisões, tá? Primeiro, o árbitro apita depois, e a imagem é clara nisso aí. O árbitro apita depois do Dalbert cometer a penalidade. E aí existem 2 lances de impedimento, que eles checam e aí chamam a arbitragem. Sinceramente, nos lances que o árbitro de vídeo foi mostrado, não teve nada demais, foram lances acertados. Mas o Inter reclama, primeiro, do lance do carrinho do Matheus Bianchi no Arangues, tá? Porque a arbitragem não foi chamada para ver uma possível expulsão, e de muitos cartões amarelos, outros erros do árbitro, enfim, mas aquilo que a CBF postou em relação aos áudios do VAR não tem nenhum tipo de problema, tá? Eu quero falar sobre o mercado da bola porque, por mais que exista eleições no fim do ano, o departamento de futebol do Inter faz prospecções de mercado com alguns jogadores para a próxima temporada. E um desses jogadores é o Franco Servi, meia argentino experiente que jogou com o Kudê no Rosário Central, jogou com o Kudê no Celta de Vigo, que é onde ele joga hoje, e que desperta o interesse do Internacional. O Lucas Colar, do Voz do Gigante, do Donos da Bola, apurou junto à direção do Celta de Vigo que o Celta de Vigo não nega que o Inter tenha feito proposta ou tenha procurado o Celta de Vigo pelo jogador. Normalmente, quando não há nada, os dirigentes já saem negando. Nesse caso, não se negou. Porque o Inter, de fato, fez contatos. O Inter, de fato, está monitorando, está sondando. Não acho que vá ser feito algum tipo de investimento pelo Franco Servi antes das eleições, tá? Mas, Kudê ficando, o novo departamento de futebol se estabelecendo, as prioridades para a próxima temporada acontecendo, é bem possível que o Inter contrate esse jogador, o Franco Servi, porque ele é muito da confiança do Eduardo Kudê, que leva ele para todos os clubes praticamente que ele vai. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quarta-feira e, claro, as odds do jogo do Inter, que enfrenta o América Mineiro. Vitória do Inter, 1.5, empate 4.3, América Mineiro tá pagando 6.33. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!